Meu nome é Alisson, eu sou estudante de Ciências Atmosféricas e vou estar apresentando o impacto das mudanças climáticas nas culturas de clima temperado para Minas Gerais. Esse trabalho foi realizado sob orientação da doutora professora Fabiane Bolsa Martins no programa do PIBIC. As culturas de clima temperado vão corresponder a 7,6% do total de produção brasileira de frutas e 37% do valor das exportações de frutas brasileiras. A gente observa pelo painel que a maior quantidade da produção é concentrada no centro-sul de Minas Gerais. Isso vai ser pelas características da altitude, da latitude, da entrada de frentes. Aqui a gente tem as principais frutíferas cultivadas no estado, com suas respectivas toneladas de produção para o ano de 2020. Elas são culturas que vão depender do acúmulo de frio e da disponibilidade hídrica suficiente. No caso, o acúmulo suficiente de frio e uma elevada eficiência hídrica vão limitar tanto o desenvolvimento quanto a reprodução das mesmas. Isso é preocupante porque os estudos recentes projetam aumentos de temperatura e de eficiência hídrica para Minas Gerais no futuro. Então, por essas razões, é importante a gente mapear as regiões aptas ao cultivo. Isso pode ser possível baseado com a saída de modelos climáticos de circulação geral, para definir as regiões com condições climáticas adequadas, tanto para o clima atual quanto futuro. A nossa metodologia se baseou numa adaptação da metodologia de Tavares do café, em que é baseada em notas de aptidão para a deficiência hídrica e o número de horas frias. Os valores utilizados nos limiares foram valores encontrados na literatura. Então a gente vai utilizar os dados climatológicos, com ele nós vamos calcular a reconstrução da curva diária e com isso obter o número de horas frias, que a temperatura esteve abaixo de determinado limiar, e com isso vamos obter uma nota de aptidão. De mesmo modo, nós vamos utilizar uma temperatura média, estimar uma evapotranspiração de cultura, ela juntamente à precipitação, vamos calcular um balanço hídrico climatológico e obter a deficiência hídrica. E a partir desse valor da deficiência, nós vamos obter outra porcentagem de aptidão, e a soma dessas porcentagens vai nos levar a uma porcentagem do elemento agroclimático, que vai nos dar uma classe de aptidão da cultura. Nos nossos resultados, a gente encontrou uma variabilidade, uma representatividade boa da variabilidade climatológica da região. Entretanto, a temperatura máxima teve muita subestimativa e a temperatura mínima teve muita superestimativa, principalmente na região sul. Então, desse modo, foi necessário fazer uma correção de bias pelo método de Lenderick. As projeções climáticas indicam um aumento de precipitação, principalmente para as regiões mais ao sul, e um aumento e a redução nas regiões mais centrais. E de mesmo modo, a temperatura máxima e a mínima têm aumentos de até 4 graus, mais de 4 graus por toda a região. A deficiência hídrica apresenta valores não tão expressivos no período presente, entretanto é preocupante o valor dela no futuro, principalmente para as regiões mais ao centro, como a Central Mineira. Não foram estimados o número de horas frias para o limiar de 7 graus, que refletiu no posterior zoneamento agroclimático. E 13 graus teve valores muito estimados, principalmente na região sul, devido à latitude da região. O zoneamento agroclimático do limiar de 7 graus, então, que são as frutíferas de maior exigência, não são recomendados o plantio delas. Já para as menos exigentes, de média e baixa exigência, a gente tem áreas de aptidão sobre todo o estado. E no futuro essas áreas estão restritas somente às regiões mais ao sul, sudoeste da região. Então nós temos na conclusão que os modelos do CMIP6 eles têm sim uma representação coerente da variabilidade climática, entretanto, devido às subestimativas da temperatura máxima e superestimativas da temperatura mínima, é necessário aplicar uma correção. Devido à mudança das variáveis, não vão ser cultivadas as frutíferas de maior exigência e só as de menores exigências na região do extremo sul de Minas Gerais. Aqui estão as referências. Essas são referências do trabalho.